De volta com o Boletim Gazeta, agradecendo a sua audiência. Lembrando, estamos em multiplataforma. Esse programa também fica gravado no YouTube, para que você, claro, possa recuperar algum conteúdo de seu interesse, tá? E os recortes, né, das nossas entrevistas também ficam à sua disposição. Olha, um detalhe importante é que entre os mais de 4 milhões de pequenos negócios aí abertos no Brasil no ano de 2024, as microempresas elas ganharam destaque, tá? Esses são empreendimentos com faturamento igual ou inferior a 360 mil por ano. Eles tiveram destaque e o crescimento em comparação ao ano anterior foi de 21%, ou seja, realmente é um número expressivo. Isso aí fez com que atingissem um total de 874 mil novos negócios abertos aí deste porte, justamente superando os mais de 152 mil. O resultado aí que foi obtido em 2023. Os dados, eles fazem parte de um levantamento feito pelo Sebrae, que é o principal consultor, incentivador também da qualidade do tipo dessas empresas. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui a partir de agora com o Júlio Enders, ele que é analista do Sebrae Alagoas, já está conosco aqui nos estúdios, a quem nós agradecemos também a presença. A gente, quando fala da abertura de empresas, estamos falando de geração de empregos e também de um momento diferenciado da economia. Para que lado ou para que direção apontaram essas empresas que nasceram? Júlio, bom dia. Muito bom dia, muito obrigado por estar aqui com vocês. Bom, a gente vem notando esse crescimento das micro e pequenas empresas desde o pós-pandemia, né? A gente teve um momento de crise ali e depois um progressivo aumento, né? E aqui em Alagoas, de 23 para 24, a gente aumentou em mais ou menos 26% o volume de micro e pequenas empresas abertas, né? O que é muito positivo para a gente, né? Nesse sentido, a gente perceber que sempre estamos nesse caminho de mais aberturas, né? Eu estou vendo aqui pela relação, setor varejista sempre com destaque, né? Sempre. Destaque inclusive para vestuário também e acessórios. Temos também setor de alimentação e bebidas, é meio que notório, a gente vê sempre nos bairros, aí pequenos pontos, né? Eu me lembro que ali o bairro do Poço, por exemplo, uma pequena loja de bolos que surgiu no período da pandemia, no Natal faz fila ali para atender a demanda. Ou seja, são negócios que nasceram e se consolidaram, né? Isso. Esses negócios, eles são tradicionais, né? Cada ano que passa, a gente tem um volume expressivo. Então, bares e restaurantes sempre estão ali nos primeiros, né, nos tops das aberturas, né? Então, a gente tem bares e restaurantes vindo de varejo na área do vestuário, né? Então, a gente sempre está esperando que esses setores cresçam, não só impulsionados pelo turismo, no caso dos bares e restaurantes, mas também em regiões comerciais e tal, que ali, geralmente, esses estabelecimentos eles apontam. E interessante também que a longevidade média dessas empresas ela vem aumentando, né? Hoje está em média 9 anos, mais ou menos, dessas empresas estando saudáveis e se mantendo aí no mercado. Agora, a gente também tem um aumento muito importante das MEIs, né, que são os microempreendedores individuais, por uma série de motivos, principalmente pelo acesso aos direitos da Previdência Social, por exemplo. Tem toda uma cobertura, esse amparo social, né? Então, assim, o que impulsiona muito esse aumento são os MEIs, né? E a gente vai notar as atividades econômicas muito voltadas ao transporte. E aí a gente vê a questão dos motoristas por aplicativo, dos transportes de entrega, né? Então, entrega de malote, né? Esses são os principais atividades econômicas que vêm crescendo, né? Todas as compras que a gente faz na nossa casa via internet, quase sempre são entregues por pessoas que estão ali utilizando muitas vezes seu próprio carro ou moto para fazer essa entrega. São essas pessoas também. São essas pessoas. O que acontece? Elas têm o seu bem, né? O carro, a moto, enfim, se associam a esses aplicativos que fazem essa gestão de logística, né? Entre o demandante e quem é o proprietário do veículo, que seja, e aí faz esse transporte, tanto transporte humano, né? No caso dos aplicativos de transporte urbano e tal, quanto as entregas. E hoje, a maioria dos aplicativos de marketplace, a Amazon, enfim, e outros nesse sentido, eles se utilizam de entregadores comuns, né, que fazem esse percurso. Para não ficar desamparado, né, quanto aos direitos e tudo mais, já que os aplicativos se preocupam apenas com essa logística,
se faz o MEI, né? E aí com a taxa 5%, né, legalizada 5% do salário mínimo, mais 1%, mais R$1 se for ICMS, R$5 se for ISS, né? E aí com um pagamento de R$75 mais ou menos por mês, que a gente chama de DAS-MEI, né? DAS-MEI, ele consegue manter esses direitos, né? Agora tem que lembrar que para assumir essa postura, abrir esse negócio, tem que se preocupar com o pagamento mensal, manter ele sempre em dia, se preocupar com a declaração anual, que é o CIMEI, né? Ir lá anualmente declarar, e o teto aí de faturamento de 81 mil. Né? Para evitar, obviamente, o desligamento e se complicar, não poder mais emitir nota, né? Que é o principal. Outra atividade, exatamente, outra atividade econômica importante que houve esse aumento foi dos né, cabeleireiros e tratamentos de beleza. Esse setor aí, nós temos barba também, que tem de barbearia na cidade, é impressionante. Né? Exatamente. Principalmente a barba, né? Cabelo a gente está perdendo. Estamos perdendo, é metade do valor. E aí o que acontece? E aí há um movimento interessante que até os proprietários de salão de beleza têm que ficar atentos, que é a pejotização dos seus empregados, né? Eu tenho um salão de beleza e aí eu opto por contratar a PJ, né? Ou a manicure, ou, enfim. E com isso eu pago um comissionamento, eu faço algum trato com esse PJ. O que a pessoa tem que tomar cuidado é que a relação muda. Agora é uma PJ com outra PJ. Então, ter cuidados com a assiduidade do trabalho, ou elementos que podem caracterizar aquilo como vínculo empregatício. Opa, então tem que estar atento à questão jurídica aí. Questão jurídica. Então, a gente vê um aumento muito grande da atividade econômica de cabeleireiros, mas impulsionados por isso. Agora, as manicures, cabeleireiras e tal, prestam serviços como PJ para os salões de beleza. Agora, Júlio, o que a gente não pode deixar de destacar é que, naturalmente, todo esse movimento ajuda, né, a tirar essas pessoas da informalidade, pessoas que perderam o emprego, às vezes pegaram ali o seu seguro de trabalho ou conseguiram algum financiamento, estão ficando independentes e, como você bem coloca, sobrevivendo do próprio trabalho, que é mais importante, né? Isso é o nosso principal ganho, né? Com a formalização, essa seguridade que vai te dar com a formalização e essa sobrevivência assim, nessa situação. E também assim, é importante que, ao tirar o seu negócio e começar a ver, através da formalização, essas possibilidades de crescimento, procurar o SEBRAE, né? O SEBRAE tem toda a estrutura para atender, né, essas pessoas, desde o pequeno, desde o iniciante, até aquele que não abriu e deseja abrir um negócio, né, ou os mais antigos, às vezes tem um negócio com mais de 10 anos, né? Precisa dar uma renovada. Às vezes está sobrevivendo ali entre faturamento e custos, mas vivendo naquele limite. E, a minha empresa é longeva, mas eu vivo sempre apertado e tudo mais. O SEBRAE, ele tem Vovó dizia assando e comendo, né? Então, se quiser evoluir, peça ajuda ao SEBRAE. Às vezes, uma boa ideia, com o SEBRAE, ela ganha realidade, ganha notoriedade e vai dar força também ao seu empreendimento. Queria agradecer a presença aqui do analista do SEBRAE, o Júlio Endres, vai continuar acompanhando a evolução dos números aqui de Alagoas e, claro, trazer mais detalhes para nós. Então, a próxima oportunidade, Júlio. Muito obrigado, então. Vamos seguir aqui com o nosso Boletim Gazeta, porque você sabe, né? A gente fala da economia,